et politique de l'identité, que foi, eu passei por Lille, tive o prazer de assistir ao colóquio, foi chamado de Foucault ID, Foucault ID, de identidade, do qual participaram colegas brasileiros, como o professor André Duarte, a professora Rita e o professor César Candiotto. Então, passo imediatamente a palavra ao professor Philippe Sabot. Obrigada, Alessandro. Obrigada a Pedro, igualmente, ainda mais uma vez. E também ontem pelo seu convite, a César também, que organizou também este colóquio. E obrigado igualmente às tradutoras que fizeram o trabalho que fazem o trabalho de acompanhar aquilo que eu vou contar para vocês. Então, eu vou inicialmente precisar, antes da minha proposta, que esse será uma palestra sem música, sem canções, o que singulariza um pouco essa palestra em relação àquelas que eu ouvi hoje e que me deram muita alegria e que foram muito interessantes e muito ritmadas. Eu espero, de todo modo, que a falta das músicas não os decepcione, ok? Então, eu vou começar com algumas observações um pouco gerais, diríamos, para tentar retomar essa questão da transgressão que me interessará aqui principalmente, para tentar melhor abordar a relação entre transgressão e liberdade para Foucault. Então, eu diria, para iniciar esta palestra, que a transgressão é um tema bastante complexo e, em um sentido, é também paradoxal, já que podemos dizer que a transgressão é dotada de certa evidência e, ao mesmo tempo, de certa opacidade. Uma evidência porque a transgressão, ela nos fala. Nós temos uma ideia do que seja isso, porque isso evoca a uma forma de radicalidade no gesto ou na ação. E, ao mesmo tempo, a transgressão permanece opaca, não somente porque essa transgressão se experimenta, se manifesta em múltiplos terrenos, em múltiplas dimensões, na arte, na literatura, na religião, na política, mas também porque a transgressão guarda um valor negativo, que lhe é imediatamente associado. Podemos dizer que, no senso comum, a transgressão é da ordem do mal. Ela nos confronta a alguma coisa de repreensível em relação aos valores da moral comum e mesmo alguma coisa de perigoso. Isso de perigoso pode ser encontrado por ele mesmo, ou, ao contrário, foge e teme. Por aí, a transgressão leva a uma dimensão da existência pessoal e social, uma dimensão onde essa existência mesma é colocada em perigo, exposta à condenação, à reprovação, ou até mesmo à exclusão. É preciso punir e encarcerar aqueles que se lançam em atos de transgressão. Então, para compreender o que aparece assim espontaneamente quanto à negatividade da transgressão, podemos começar por explicitar a significação ordinária e para interrogar em seguida o alcance a partir do qual o pensamento de Foucault e de outros dois escritores e pensadores que estudaram a transgressão precisamente sobre o prisma dessa questão da transgressão. Eles são Sade e Bataille, esses escritores. Então, para iniciar essa reflexão, eu manifestarei aqui uma dupla surpresa. Primeiro, quando a gente tenta trabalhar a noção de transgressão como um conceito,
Quando a gente busca, entanto, enquadrar as análises que vão seguir, o meu reflexo foi, primeiro, me centrar em alguns dicionários, para extrair daí alguns elementos de definição e os confrontar uns aos outros. Aqui foi uma primeira surpresa. No dicionário que eu encontrei, alguns na França, dicionário dos fatos religiosos, dicionário do pensamento político, dicionário das ciências humanas, o dicionário da estética e da filosofia da arte, o dicionário do corpo, que eu consultei sucessivamente, nenhum deles comportava um verbete específico consagrado à noção de transgressão. Então, eu tive que consultar o clássico Littré para chegar a algumas indicações que permanecem, de todo modo, um pouco limitadas. Então, a transgressão no Littré é uma surpresa para todos, retoma uma ação de transgredir, cuja significação, na minha segunda surpresa, é ao mesmo tempo geológica e antropológica. No sentido geológico, que pegou justamente a atenção do arqueólogo Foucault, que pensa as rupturas em termos de espaços e falhas. Nesse sentido geológico, a transgressão significa uma extrapolação do terreno, ou um avanço do mar que vem recobrir uma camada inferior, ou uma margem que está em erosão. Nisso a gente aparece também no fim das palavras e das coisas. Nesse sentido, então, de transgressão, ele é mais literal, na etimologia latina. Trans é gradere, que implica a dinâmica de uma travessia ou de uma passagem para além de um limite. Então, no registro espacial dos movimentos naturais que afetam as camadas geológicas, uma tal passagem significa, então, ao mesmo tempo, um deslocamento fora dos limites previamente marcados. Para o mar, seria a delimitação da margem das terras, né? E, ao mesmo tempo, o resultado deste deslocamento, a sobreposição de camadas geológicas, o encobrimento das terras. A gente fala, então, a gente poderia acreditar que seria Foucault dizendo isso, da estratificação transgressiva. Então, esses elementos emprestados da geologia merecem apenas ser citados aqui nessa introdução, porque eles esclarecem justamente o sentido propriamente antropológico da transgressão. E para acessar esse senso antropológico que me interessa tanto, é preciso acrescentar alguns deslocamentos importantes. Poderemos dizer aí, numa primeira abordagem, que se trata de uma relação com o limite. Por exemplo, os limites que manifestam o sistema de lei, até mesmo a ordem social. Essa ordem social é, inclusive, estabelecida pelos homens, seguindo termos de um contrato social, por exemplo, ou prescritos em função de preceptos divinos, formando aí um corpus de interdições fundamentais. A relação transgressiva do limite se torna, portanto, a relação com a lei e com a interdição, com o proibido. Mas a gente vê também aquilo que muda, que se desloca, essa distância que se marca entre esses dois terrenos de exposição do conceito de transgressão, o terreno geológico e o terreno antropológico. No primeiro caso, a transgressão é um movimento natural, que vem, de certa forma, deslocar um limite, que também é natural, o limite. Nós permanecemos, então, no registro do necessário, das leis da natureza. No segundo caso, ao contrário, a transgressão pressupõe um exercício de liberdade que se choca com a expressão de uma lei e que lhe objeta, de certo modo, na sua própria determinação, ultrapassando justamente essa lei e, logo, se inscrevendo numa relação crítica com essa lei, humana ou divina. Em um sentido, a transgressão coloca a lei em crise, interrogando sobre a sua própria necessidade e
desrespeitando aí a ordem que essa lei impõe e que a ordem das leis, no seu conjunto, tentam naturalizar, fazendo passar por uma ordem natural das coisas. Por consequência, a transgressão, compreendida nesse segundo sentido, e a partir dessa função crítica, desdobra, nesse sentido, essa matriz, para essa leitura que eu estou propondo, ela desdobra, então, a partir de uma série de temáticas convergentes. Cada uma dessas temáticas se articula ela mesma à dimensão de conflitualidade interna, que nutre justamente a ação, o ato e o gesto transgressivo. A primeira temática, evidentemente Foucaultiana, é aquela da ordem e da desordem, ou mais, reformulando isso em outros termos, aquela do ordinário e do extraordinário. A transgressão designa, na realidade, esse movimento, onde a ordem suposta das coisas vem a ser, se não invertidas, é ao menos pegas do revés, empurradas a seu próprio limite e em relação ao seu próprio lado de fora. Ou seja, em direção à borda exterior da ordem, a partir da qual essa ordem se encontra ameaçada. O extraordinário surpreende. Ele tem o status e a força de inversão de um evento. Mas o extraordinário, ele também inquieta, pois ele desenha a possibilidade de uma desordem. Este movimento transgressivo, em direção a um além da ordem das coisas, em relação a uma ruptura da ordem das coisas e dos limites que essa ordem impõe às nossas ações e desejos, encontra então uma segunda temática muito importante e decisiva para Foucault. Christian Laval falou um pouco sobre isso também. Foi uma grande parte do seu objeto de estudo, é o tema da experiência. Então, a transgressão confere à ação humana a forma de uma experiência. Até mesmo, retomando alguns termos que o Foucault utilizou uns com os outros, de uma experimentação do limite, que corresponde à sua extrapolação possível. Nesse movimento da passagem do limite, existe, de algum modo, a liberdade que se prova ela mesma, que se desdobra numa expressão da sua ilimitação frente aos limites da experiência comum ou ordinária. Então, na transgressão, existe não somente uma relação negativa com o proibido, mas existe igualmente a dimensão positiva, ou seja, a colocada à prova de uma liberdade, que encontra aqui a possibilidade de se provar que ela existe e de se colocar aí em um ato essa potência que ela carrega frente a ela mesma. Então, para concluir essa primeira apresentação, esse quadro conceitual, eu diria então que a transgressão oferece a possibilidade, oferece o risco, o perigo, seja para aquele que a opera e para aquele a quem ela se dirige, de uma confrontação entre a ordem, um limite dado, e uma liberdade, uma experiência, que, no lugar de bater contra este limite, se decide e o atravessa, e o ultrapassa. Assim, ultrapassando a delimitação prescrita das possibilidades de existência ou das formas de vida. Essa delimitação é ela que se dá, então, na ordem das leis, como eu já tinha indicado, mas também na ordem do discurso, onde se enuncia o limite daquilo que nós somos e daquilo que nos faz ser, pensar e agir. Então, vamos agora ao ponto de aplicação mais preciso dessa reflexão. Porque, em que termos, Foucault dá lugar, então, no seu pensamento, a essa operação da transgressão? Então, é uma questão muito vasta,
E mais do que abordá-la num sentido muito largo, eu acho melhor me concentrar sobre duas figuras maiores da transgressão, que são as figuras desses escritores pensadores que ocupam em Foucault mesmo um lugar muito importante e privilegiado, Sade e Bataille. Eu gostaria de mostrar, em particular, como que Foucault, através da literatura e através desses dois autores em particular, liga a questão da transgressão, liga isso àquela de uma experiência limite, cujo alcance excede largamente aquele de um ato gratuito, de uma expressão pura da liberdade, de uma liberdade absoluta, a gente poderia dizer, para remeter mais a uma dimensão crítica de uma reflexão sobre a ordem, sobre a colocada em ordem das coisas no elemento do discurso. A dimensão crítica de uma reflexão sobre a potência desestabilizadora da língua, da linguagem, e veremos até do desejo. O que significa que para Foucault, ao menos no início dos anos 60, na história da loucura em As Palavras e as Coisas, a literatura oferece uma das expressões mais apropriadas e mais potentes a esta forma de contestação, uma noção que é tomada de Blanchot, que permite justamente de abordar a relação crítica do limite pelo qual se define a transgressão. Nós veremos que o que está no coração dessa abordagem de Foucault é, na realidade, uma retomada da problemática de kantiana, de uma crítica da razão. Mas, eu retomarei isso no final da minha palestra, essa abordagem de uma crítica da razão se encontra retomada aqui, duplicada de uma crítica dessa crítica, pois confronta os poderes da linguagem e do desejo, e mesmo da linguagem e do desejo, àqueles da racionalidade. Então, eu vou iniciar por Sade. Eu falarei, reduzindo um pouco o campo de exercício, eu falarei de Sade, como Foucault lhe reflete a linguagem e o pensamento, em particular no quadro do desenvolvimento de sua análise da modernidade e das luzes. Segundo essa análise, Sade aparece como contemporâneo de Kant. E no jornal intelectual de Foucault, que estava em seus arquivos, nós temos essa fórmula de que o evento não é de Kant ou de Sade. É que eles sejam contemporâneos um de outro. O que significa, então, essa contemporaneidade? E, sobretudo, como que ela permite de apreender e de qualificar a natureza transgressiva da operação sadiana? Quem interessa mais a Foucault do que Sade como autor de uma obra? Podemos dizer, então, para começar, que da história da folia, de 61, até As Palavras e as Coisas, de 66, a obra de Sade aparece como um contraponto que insiste e fascina o racionalismo iluminado. As luzes são, então, aí duplicadas, abertas sobre sua própria incertitude. Incerteza sobre seu próprio jogo, entre filosofia e literatura, entre a ordem e a desordem, entre a razão e insensatez. Desse ponto de vista, me parece que a obra de Sade, então, toma um lugar duplo na arqueologia do saber, que é proposta por Foucault. Primeiro, é claro, ela aí aparece no título local de um evento discursivo, que é retomado e ligado a este outro evento discursivo que representa, para Foucault, a emergência do tema transcendental com Kant. Ou seja, essa reflexão sobre as condições de possibilidade de experiência.
Mas a obra de Sade, da Operação Sade, funciona igualmente aqui a título mais global de um operador transgressivo na ordem do saber, de uma passagem ao limite, que ilustra bem, para Foucault, as potencialidades antidialéticas do que Foucault nomeia um pensamento do lado de fora, um pensamento de fora, que é associado a um esforço que nasce justamente da literatura moderna para combater os avatares filosóficos sucessivos do pensamento de dentro, ou do mesmo, ou seja, um pensamento que é finalmente tomado no círculo antropológico, onde a finitude se funde ela mesma. Então, a transgressão sadiana aparece como uma contestação dessa lógica da finitude, e logo do limite enquanto condição do homem. Essa contestação, cuja linguagem literária e seu poder de nominação ilimitada, eu vou falar disso depois, constitui justamente o elemento privilegiado, e a sexualidade e o desejo, da qual Claude Olivier falou ontem, são os vetores manifestos disso. Esses dois aspectos são claramente valorizados por Foucault em diferentes séries de textos. Claro, em duas séries mais contemporâneas. A primeira série culmina na passagem explicitamente consagrada à obra de Sade, que fecha a primeira parte das Palavras e as Coisas, consagrada à Idade Clássica como a Idade da Representação. Eu anotaria aqui, para acrescentar a proposta de Olivier Doron de ontem à noite, que ele se situa entre os dois cursos da sexualidade, Les Mots et les Choses. E que podemos aí ver, então, uma aparição, uma formulação da transgressão sadiana. Lembrando que ela está muito presente até 69, através das utopias transgressivas, que eu não vou tocar nesse ponto agora. Bom, a segunda série de textos compreende, então, textos da literatura escritos desde o início dos anos 60, e dos quais o artigo sobre Blanchot, que se chama O Pensamento de Fora, de 66, recapitula, de alguma maneira, essas questões. Então, na obra As Palavras e as Coisas, quando Foucault tenta descrever aquilo que ele chama a mutação que se produz no final do século XVIII, de toda a episteme ocidental, ele atribui, então, à obra de Sade a função arqueológica, propriamente arqueológica, de identificação crítica desse limite. Essa obra, segundo ele, designa, e até mesmo num senso pleno, o fim do pensamento clássico. Uma ideia interessante e, no meu ponto de vista, muito importante para compreender o que é a transgressão sadiana para Foucault. Então, por quê? Porque a obra de Sade representa o fim do pensamento clássico, porque justamente ela marca o limite do discurso representativo da Idade Clássica, ou seja, desse discurso que é condenado a colocar em ordem, em palavras, as coisas em elementos taxonômicos do quadro, que é a matriz da representação da Idade Clássica. Essa organização das coisas, colocada em ordem das coisas. Então, com Sade, nós assistimos à emergência de forças extra-representativas, a violência,
a morte, a sexualidade, mas também no seio dessa ordem do discurso. Por consequência, é muito importante notar que os livros de Sade interessam primeiramente Foucault na medida onde eles pertencem ainda ao espaço da representação e que eles tiram sua força justamente dessa situação no limite que os coloca em posição de contestação interna do pensamento clássico. Então, eu cito nas Palavras e as Coisas, ele diz: essa obra incansável, aquela de Sade, inlassable, essa obra incansável. Eu anotei incansável, mas talvez seja inclassificável. Bom, as duas são possíveis. Então, esta obra manifesta o precário equilíbrio entre a lei sem lei do desejo e a ordem meticulosa de uma representação discursiva. A ordem do discurso, como fala Foucault, aí encontra seu limite e sua lei, com maiúscula. Mas ali tem ainda a força de permanecer coextensivo àquilo que o rege. Fim de citação. Então, essa citação nos permite acessar a uma primeira compreensão do sentido da transgressão sadiana, tal como Foucault procura a caracterizar. Não se trata, portanto, de uma ruptura radical, a ultrapassagem clara de um limite. Por exemplo, a extrapolação do limite do representável pela potência sem limite do desejo. Se trata mais, como indica a expressão à primeira vista paradoxal, lei sem lei do desejo, de uma passagem ao limite, de uma experiência limite, que é menos experiência de ir além do limite, mas uma experiência que abre o limite para o ilimitado, que coloca à prova o limite ele mesmo. A transgressão é, portanto, analisada como um jogo com os limites. Esses limites sendo aqueles da representação clássica, fundada sobre o ato soberano da nominação e sobre a articulação do nome ao ser. Com Sade, a nominação de ser das coisas, que visa colocar em ordem as coisas no discurso, essa dominação se torna o discurso do desejo, distorcendo o desejo para lhe fazer representar no irrepresentável. Para retomar os termos de Foucault, a coextensividade do desejo e do discurso. E a transgressão opera nessa tensão que, daí para frente, anima o discurso e até o ameaça rompê-lo. Poderíamos, indo um pouco no anacronismo, caracterizar esta operação transgressiva com a ajuda de uma proposta elaborada por Foucault, também aqui numa mesa redonda, que é essa proposta de dar conta, de contemplar a proposta de Pierre Boulez e da relação, no seio dessa abordagem de Pierre Boulez, entre restrição formal e inventividade. Trata-se, então, nesse processo, de romper as regras no ato mesmo que as realizam. Então, não se eximir as regras e as deixar, de algum modo, atrás de si, como uma limitação superada, como a gente faria para se desembaraçar delas, mas fazê-las, realmente mobilizá-las. E aí, contra elas mesmas, a ponto de as desregrar justamente e de vir regrar a ordem do discurso sobre essa desordem da linguagem do desejo. Compreendemos aí por que Foucault
investe nessa figura do Sade de uma maneira forte. Alguns anos mais tarde, na sua arqueologia do discurso da sexualidade, que foi apresentado ontem. Nessa perspectiva, portanto, segundo a leitura que a gente está propondo do Foucault, diríamos que os romances de Sade encerram a Idade Clássica sobre ele mesmo. Então, eles lhe pertencem inteiramente. Eles não abrem uma nova experiência histórica da ordem. Eles abrem. Esse ponto aparece mais claro ainda na sequência da análise Foucaultiana, no momento onde a situação do limite, da ordem e da desordem desses romances se torna, de um certo modo, exemplar de um tipo de dissensão ou de discórdia interna do momento histórico das luzes. Com efeito, Justine e Juliette, do romance de Sade, formam, no nascimento da cultura moderna, o pendente de Dom Quixote, cujas duas partes do livro se sustentam justamente num vazado, igualmente, um tipo de transição entre a Renascença e a época clássica. E essa é a forma como Foucault toca nesses pontos na arqueologia do saber. Então, Dom Quixote, inicialmente apresentado como o herói ordinário do mesmo, em busca de similitudes, que começavam a funcionar como tantas miragens oferecidas ao seu delírio interpretativo, Dom Quixote se torna ele mesmo, na segunda parte do romance, eu cito Foucault agora, puro e simples personagem no artifício de uma representação. Há então uma certa relação imediata e evidente dos signos às coisas, que se encontra borrada e que dá lugar justamente ao poder representativo da linguagem. Na outra ponta da Idade Clássica, a relação da semelhança à representação se inverte, então, com Sade, em relação da representação com o desejo. Eu cito agora Foucault. Não é mais o triunfo irônico da representação sobre a semelhança, mas é a obscura violência do desejo que vem atingir os limites da representação. Sem querer exagerar, isso bate os limites da representação como uma onda bate justamente na areia do rio, né, da borda. Esse é o primeiro sentido da transgressão, lembram-se? Uma metáfora marítima que vocês podem encontrar também nas palavras e as coisas, de diferentes formas. Então, com Justine, a gente compreende o que se passa. E como Foucault toma seriamente essa articulação própria na ordem e no savoir, e como isso se desmancha. Então, com Justine, que é uma heroína profundamente virtuosa, Justine e os males da virtude, de 1791, percebemos que é muito complicado para ela, porque essa violência permanece contida. Agora eu cito Foucault, na forma leve, distante, exterior e gelada da representação. Do mesmo modo como no Herói de Cervantes, que está incluído no destino de um livro do qual se devia percorrer os signos, que se tornava, apesar dele, o objeto de uma representação da qual ele tiraria a sua própria verdade e a sua própria lei de existência. De maneira simétrica e inversa, Juliette, que é a irmã da Justina, é uma encarnação selvagem do vício. A história de Juliette ou as prosperidades do vício, de 1801. Então, Juliette parece se ligar com esses primeiros erros de Dom Quixote. Os seus desejos, como diz Foucault, são retomados sem resíduo na representação que os funda racionalmente em discurso e os transforma voluntariamente em cenas.
Estes discursos e estas cenas tornam-se, por sua vez, absurdos quando eles justamente se preenchem de um desejo que satura o espaço da representação e ameaça, então, de o extrapolar, como uma onda que submerge da margem, é uma transgressão. Então, o jogo regrado da representação e do discurso que ele ordena se desfaz justamente, cede diante da potência invasora de um desejo que a toma completamente. Vejo, então, como se inicia, assim, uma crítica interna da representação, simétrica da crítica da semelhança, que foi iniciada na segunda parte de Dom Quixote, e que Foucault explora justamente a fundo nos poderes, justamente para fazer aí aparecer os limites. Esses limites são aqueles de uma nominação, que aqui não é mais submissa ao jogo da retórica, mas que segue a proliferação indefinida das possibilidades do desejo. O desejo, então, surge daí para frente, debaixo da representação. E essa possibilidade, suas possibilidades são irredutíveis à sua própria ordem, à própria ordem da representação. Podemos dizer aí que o extraordinário da transgressão se manifesta, então, na dimensão subversiva de uma reviravolta que vem de baixo, justamente, que vem justamente por baixo dos quadros da experiência clássica. E temos aí o movimento da onda que permanece, né? Que é uma forma de subversão sempre. Eu fui na praia recentemente e tive essa impressão. Ora, em outro nível de análise, Sade e Kant vêm ocupar, na topologia de Foucault, posições simétricas e estritamente contemporâneas, como eu tinha dito, através das quais se encontram designadas as duas bordas, interna e externa, de uma mesma ruptura na ordem dos campos de saber. Os romances de Sade propõem uma gramática geral das perversões. Ele submete a expressão do desejo à rigorosa distribuição do discurso filosófico e do quadro. De novo, o quadro. O pensamento kantiano, por outro lado, questiona a possibilidade mesma de toda representação, na medida em que interroga aquilo que, somente um traço, a limita e funda esta representação. Para Foucault, então, Juliette, a última das narrativas clássicas, encara a crítica da razão pura. Na história dos saberes ou na história das ideias das ciências, justamente. Então, de um a outro, dessas narrativas, um limite foi ultrapassado. E é o limite, justamente, como mostra Foucault no seu livro dos limites, esses limites, ao mesmo tempo, separam e reúnem dois discursos das luzes, duas formas de racionalidade que manifestadamente se excluem uma à outra, tudo se refletindo uma na outra. Este efeito de reflexo, que a gente poderia dizer que, evidentemente, provoca algo de transgressivo na arqueologia que propõe Foucault. Então, eu gostaria de insistir um pouco sobre esse ponto. Como Foucault analisava já na História da Loucura, com Sade,
É, de certo modo, essa tensão entre a razão e a insensatez, iniciada e instituída pelo gesto do grande encarceramento do século XVII, que chegou no seu limite, no caso. De modo que, aparentemente, eu cito agora a história da loucura, luzes e libertinagem são justapostos no século XVIII, mas sem se confundir. Com efeito, novamente uma citação, o esforço da razão para se formular em um racionalismo onde toda loucura toma aspecto de racional, de uma parte, e, de outro lado, as variações de uma loucura do coração que submete à sua insensatez lógica os discursos da razão. É o fim da citação de Foucault. Então, esse esforço da razão, essas variações da razão formam os dois polos constitutivos de uma experiência histórica. E essa experiência é marcada justamente pela separação, a exclusão mesmo, que autoriza a prática do encarceramento. Mas Foucault nota igualmente, na conclusão da sua História da Loucura, que apesar desse deslizamento da libertinagem em relação à insensatez, a razão de Sade, para retomar o termo, a expressão de Blanchot, em um ensaio publicado em 63, que vai inspirar muito depois Foucault, a razão de Sade é essa razão paradoxal, que anuncia as últimas palavras da insensatez. Ela ultrapassa os muros da internação para comunicar em um tipo de violência sem medida com o mundo moderno, com o nosso mundo. Desse ponto de vista, então, a escrita de Sade não está em falta, mas mais em excesso em relação à razão de Kant. O que isso significa? Que ao pensamento da finitude, do limite, colocadas como condições de exercício de racionalidade dominada, pode-se articular a legalidade do mundo natural e aquela do mundo moral, de Kant. A esse pensamento da finitude, a escrita de Sade vem opor-se, justamente, quanto à carga propriamente transgressiva de um desejo impossível de saciar, ou seja, impossível de saciar de outra forma, que não seja por um discurso de um tipo de mostra e de demonstração, a teoria, absolutamente liberada de toda referência de uma necessidade natural ou sexual, natural, enfim, a naturalidade, o desejo sexual, e que esse discurso de demonstração e de mostra conduz irresistivelmente cada personagem àquilo que Foucault chama a abolição soberana de si mesmo. Sade é, então, nesse sentido, contemporâneo das grandes construções filosóficas das luzes, daquilo que Foucault chama esse palavreado sobre o homem e a natureza, que procede integralmente da divisão clássica da razão e da insensatez, e que Sade coloca em cena nos seus romances. E, no entanto, seu discurso, que vai do claro ao escuro, a sua razão, que é atravessada por uma lacuna, uma falta, uma loucura, testemunha também, de uma maneira exemplar, deste pensamento de fora, que, em relação às luzes, abre o campo de uma experiência literária inédita. Ou seja, de uma experiência que associa a descoberta da sexualidade a um certo tipo de apagamento do sujeito desejante no exterior da linguagem.
Sade é nosso contemporâneo, nosso próximo, como diria Klossowski. Ele também é contemporâneo de Bataille e de Blanchot, no sentido onde, através dos seus livros, se transmite, de uma certa maneira, uma contra-herança das luzes, do período das luzes. Ainda o princípio oculto, talvez ocultado, do que resta a pensar na sua insensatez. Isso com condição, claro, de liberar essa insensatez do esquema dialético da alienação e de entregar essa insensatez a um vigor trágico e explosivo, propriamente transgressivo. Eu cito uma passagem do Pensamento do Fora, o texto sobre Blanchot, onde Sade tem um papel importante. Vamos ver a leitura dessa citação. A primeira ruptura, por onde o pensamento do fora nasceu para nós, é, de uma maneira paradoxal, no monólogo insistente de Sade. Então, era talvez inclassificável. Na época de Kant e de Hegel, no momento onde nunca, provavelmente, a interiorização da lei da história do mundo não foi mais imperiosa, foi imperiosamente requerida pela consciência ocidental, Sade não deixa falar como lei sem lei do mundo, que é a nudez do desejo. Uma variação sobre a lei sem lei do desejo. A lei sem lei do mundo associada à nudez do desejo. Então, Sade aparece ao lado de Hölderlin como o promotor inatual dessa experiência do fora, compreendida antes de tudo como a experiência de uma linguagem sem sujeito, ou seja, poderíamos dizer, assujeitado ou a um só imperativo de tudo dizer. Um imperativo transgressivo, indo muito longe, além, tudo dizer. Isso quer dizer manter em seu livro, só em seu livro, todas as fórmulas do desejo e acessar dessa maneira, eu cito novamente Foucault, a nominação nua disso que está no extremo do que se pode dizer. Poderíamos adicionar aqui, com um pouco espírito de provocação, que Sade aqui é o Mallarmé do sexo. Podemos ousar. Dessa maneira, o classicismo de Sade, que consiste, como diz Foucault, a fazer entrar todas as potencialidades do seu desejo em uma combinatória que as exauriu absolutamente, esse classicismo é também sua modernidade, sua função crítica no presente. Para além, então, da modernidade mostrada de um Kant, que, podemos retomar a citação precedente, que termina por retornar o gesto crítico em direção à interioridade do sujeito autônomo. Ou podemos dizer, pela modernidade de um Hegel, que recapitula o percurso reflexivo do espírito, esse sujeito absoluto, interiorizando dialeticamente o mundo e a história. Vemos então aqui o que é, mesmo com traços que se tornam identificáveis, a figura paradoxal de um Sade que é também transgressivo e que é, ou que continua, Aufklärer, em alemão, ou seja, Sade. Então, pela exibição narrativa dos excessos escandalosos de uma sexualidade desnaturalizada, completamente absorvida em um universo da linguagem. Ele esclarece os limites desse pensamento moderno, dialectizado e totalizante. E, no fundo,
Para Foucault, no pensamento do fora, esse pensamento moderno, os limites desse pensamento moderno são aquelas da literatura contemporânea, Bataille, Blanchot, Klossowski, Artaud. Eles percorrem, por sua vez, recolhendo, enfim, a herança da razão de Sade. Então, mais uma palavra sobre Sade, eu vou falar do Bataille logo depois. Aos olhos de Foucault, que busca a reescrever Sade em uma história crítica do saber, do discurso e da sexualidade, podemos dizer também, a literalização do desejo, que esse último manifesta em seus romances, vem então marcar, provavelmente, os limites, os confins da Idade Clássica, algo como o racionalismo descabido de Sade. Mas essa abordagem termina igualmente sobre o plano do discurso, que reina de uma sexualidade anônima sem sujeito que aproveite disso. Esse anonimato da combinatória erótica sadiana justifica ultimamente para Foucault, nos anos 60, a situação privilegiada de Sade no campo do saber, em uma história crítica de figuras da racionalidade ocidental. Sade é, na verdade, aquele que dá ao pensamento do fora a forma de uma sexualidade anônima. Tão bem que os 120 dias de Sodoma poderiam ser lidos como estruturas elementares da sexualidade, parafraseando o título de Mistral, ou mesmo, continuando a paráfrase, como uma erótica estrutural. Ou seja, uma maneira de conceber a transgressão da lei como aquilo que provoca a dissolução do homem desejante, do sujeito do prazer. Foucault critica, inclusive, explicitamente o programa sadiano em uma entrevista de 68. Ele critica o programa sadiano em uma análise estrutural, colocando em crise a soberania do sujeito. Ele parecia um pouco curioso no início. Aqui está o que escreve, o que diz Foucault nessa entrevista. Sade faz em revisão todas as possibilidades, revisa todas as possibilidades, todas as dimensões da atividade sexual e as analisa muito escrupulosamente, elemento por elemento. É um quebra-cabeça de todas as possibilidades sexuais, sem que as pessoas não sejam nunca outra coisa que elementos nessas combinações e nesses cálculos. Mais longe, mais tarde na entrevista, os personagens são tomados ao interior de um tipo de necessidade coextensiva na descrição exaustiva de todas as possibilidades sexuais. O homem não participa disso. O que se espalha e se expressa dele mesmo é a linguagem e a sexualidade. Uma linguagem sem que ninguém a fale. Então, submetendo os corpos ao processo de despersonalização de um desejo calculado, algoriticamente, um logos aritmético, Sade parece liberar-se do imperativo categórico kantiano, que forma a versante moral da limitação dos poderes da razão. Sade entorna a função racional da autonomia do sujeito moral para o excesso discursivo de uma combinação sexual
onde mais ninguém é visto como uma pessoa a ser respeitada, mas onde não subsistem mais que as engrenagens elementares e os simples meios de uma infernal máquina a produzir sexo com palavras. E como diria... E, de uma certa maneira, a leitura que Foucault propõe de Sade é... Eu estou fazendo aqui como eu falava agora há pouco, ela é orientada por sua leitura de Bataille e de Blanchot. É, de efeito, através das obras e dos pensamentos de Bataille e de Blanchot que amarram, de uma maneira determinante, que amarram os temas da experiência e do limite, solidários de um pensamento da transgressão. É, inclusive, para Bataille, em que Foucault consacra seu texto mais completo, que trata sobre essa questão da transgressão, Prefácio da Transgressão, que aparece num número especial na revista Crítica, em homenagem a Georges Bataille. Nesse artigo muito denso, é possível encontrar e também aprofundar alguns dos esquemas de reflexão elaborados a partir do exame da escrita sadiana. Em particular, aparece que se o termo de transgressão, associado ao princípio da literatura moderna, conserva seu caráter de extrapolação, ele designa aqui, ele não designa mais, perdão, a dinâmica que leva ao além. A transgressão parece fadada ao limite, fadada a provar o limite, a dar a ver esse limite. Ou como se, no fundo, o limite se reformasse por trás do gesto que o atravessa e que, atravessando-a, a manifesta. A transgressão, como manifestação do limite e como experiência limite, então, mais que como infração caracterizada ou, como diz Foucault, efração simples. Foucault não considera, então, Bataille como operador de gestos transgressivos, de função emancipatória, o que corresponde a uma imagem tradicional do escritor transgressivo. História história da água, do olho, etc. Bataille remete, então, nessa perspectiva, a essa forma de crítica que interroga os limites, provoca a lei e lhe impõe de questionar no lugar de se afirmar na dimensão do proibido, o apoio da ordem moral ou social. Em Bataille, a transgressão aparece, então, logo, como falou Philippe Chevalier, na notícia introdutiva que ele escreveu, um prefácio da transgressão, nas obras publicadas na biblioteca da Pléiade. Em Bataille, a transgressão aparece como uma noção transversal. Ela encontra sua origem em um modelo religioso. Ela se aplica ao erotismo e encontra certas manifestações mais diretas na literatura. Na História do Olho, como já citei, Madame Eduarda, O Pequeno, Le Petit. Também ela designa, segundo Foucault, um gesto, a forma de um movimento ou de um dispositivo de pensamento, de escrita, que vem a circular entre vários espaços e no qual o que define o código operatório desse movimento é um tipo de atitude caracterizada pelo jogo de extrapolação, de transbordamento e pela visibilidade de um limite. Guardemos então em mente que a transgressão se apresenta como um nó
singular do negativo e do desejo. Elas se dirigem à ordem que ela viola, mas não é por destruí-lo e para sair dele, mas para se engajar com ele, contra ele em um jogo de essência erótica. A transgressão não prejudica a lei, livrando-se dela, mas a tornando visível. Ela explicita, deixando-a nua. Com Bataille, Foucault desloca, então, a questão do desejo, da lei sem lei do desejo, ordenada ao discurso que a representa, o que estava presente em Sade, em direção à questão da sexualidade, vista sob o ângulo do erotismo, ou seja, um ângulo muito forte que Bataille dá a esse termo, ou seja, sob o ângulo de uma relação tensa, uma certa tensão entre a vida, o desejo e a morte. O erotismo, eu lembro essa definição de Bataille, é a aprovação da vida até a sua morte. Então Foucault ele não desenvolve um discurso muito elaborado sobre o erotismo. Não tem muito sobre nesse texto. Ele abre, todavia, a leitura de Bataille sobre esse mal-entendido, que mais tarde ele desenvolverá na vontade de saber. E esse mal-entendido que fala, então, sobre esse tema, Philippe Chevalier, ele fala justamente sobre isso, o tema da hipótese repressiva e então o mito da liberação sexual que o Olivier Doron nos falou ontem. Ele falou toda uma série de textos até antes da vontade de saber. Então nós acreditamos, eu cito então aqui o prefácio da transgressão, acreditamos que a experiência contemporânea, a sexualidade, encontrou uma verdadeira natureza que teria por muito tempo aguardado na sombra, e sobre várias fantasias, que só nossa perspicacidade positiva nos permite hoje de decifrar. Bataille representa justamente, aos olhos de Foucault, um recurso para resistir a esse modo com o qual a modernidade insiste sobre a onipresença do sexo, considerado como aceitação da natureza e do prazer, para ver ali uma condição de libertação ou de emancipação. A transgressão não está do lado dessa liberação da sexualidade, porque ela estaria ali até então escondida ou dissimulada. Ela tem uma parte, na verdade, ligada com uma experiência do erotismo. O que é, para dizer outra coisa, essa experiência do erotismo coloca em jogo os valores do sagrado e do proibido. E que ela se envolve, se desdobra em correlação com uma experiência que é já falado aqui, pois aparece aqui, uma experiência espiritual de ordem mística, retomando os termos de Bataille. Então, antes da sexualidade, havia espaço para uma mística, para uma espiritualidade, que eu cito aqui Foucault, no prefácio à transgressão, uma mística e uma sexualidade que não sabia dividir as formas contínuas do desejo, da embriaguez, da penetração, do êxtase e do vazamento que falha. Todos esses movimentos, elas o sentiam por seguida, sem interrupção nem limite, até o coração de um amor divino. Então, vemos aqui a oposição que se coloca entre erotismo e sexualidade. O erotismo não vê uma diferença na citação entre o carinho, a sedução, a fraqueza, o êxtase, o desejo, o prazer, a ebulição.
E essa continuidade entre o desejo e o sagrado, entre o erotismo e a mística, se encontra rompida, interrompida com o advento maior que representa a morte de Deus. Aqui um ponto capital, e Philippe Chevalier também insiste muito sobre isso, sobre esses elementos. O evento, então, da morte de Deus, diz Foucault, não é preciso entendê-lo como o fim de seu reinado histórico, nem a constatação, então, livrada de sua inexistência, mas a morte de Deus é o espaço, agora, constante de nossa experiência. Ou ainda, mais longe, a morte de Deus remove de nossa existência o limite do ilimitado. Então, com essa morte, o homem perde o seu lugar e se encontra encarregado do infinito, encarregado de assumir o infinito. O homem vai, então, em uma vertigem, e a prova dessa vertigem é a experiência dos nossos limites. Ora, adiciona Foucault, uma profanação em um mundo que não reconhece mais o sentido positivo do sagrado. Não é isso que poderíamos chamar a transgressão. Para Bataille, a busca de uma certeza se encontra varrida pela experiência. O conforto de uma presença ultrapassada pela experiência, ou seja, pela experiência de fazer dos limites da existência. Trata-se de matar Deus. Transgressão maior, poderíamos dizer, transgressão última. Matar Deus, diz Foucault, porque ele não existe e para que ele não exista. Então, para vencer a existência, dessa existência que a limita, mas também para levá-la aos limites que apagam essa existência ilimitada. Eu disse que era um texto um pouco complexo. Bataille, então, associa em seus romances, em particular, mas também na sua teoria, poderíamos dizer, ele associa a sexualidade aos símbolos cristãos e inverte na história do olho de Madame Eduarda, ele dá a Deus os traços de uma menina pública, de uma pessoa pública, uma prostituta. Ou seja, ele quer garantir que o lugar deixado vazio pela morte de Deus não vai se fechar-se sozinha. Que a positividade da nossa cultura não vai suturar esse vazio incômodo e obsceno. Eu volto aqui a uma famosa cena de Madame Eduarda. Na obra de Bataille, há lugar para essa experiência radical do vazio, enquanto que essa experiência funda a existência. Há lugar aqui para essa experiência da nudez. Nudez da existência, nudez da razão, projetadas fora delas mesmas, por um movimento de transgressão que coincide com aquele de um êxtase. E não o êxtase aqui, não para juntar-se ao além. A incompreensão de Sartre, aqui, que qualifica Bataille de novo místico, não se trata de juntar-se ao além, mas de se enfiar na existência, de desdobrar a materialidade obscena do corpo e da sexualidade. A figura do que Bataille chama uma soberania. Em Bataille, e para Foucault,
É a literatura que é encarregada de prolongar a morte de Deus até que na ordem da linguagem e até o ponto onde essa morte pode tornar-se experiência. A transgressão bataiana se dá então ao inverso, não como o jogo de uma negatividade, mas como uma afirmação não positiva. Expressão um pouco curiosa, como a lei sem a lei, ou algo assim. Então, uma afirmação não positiva, o que nos deixa ouvir, pelo menos, a relação, compreender a relação paradoxal da ordem, da ilimitação do limite. E essa relação onde é questão da ilimitação do limite. A partir do momento onde ela se fundiu com a morte de Deus. Onde se fundiu com a morte de Deus a perspectiva de um acesso ao ilimitado, que passaria pela negação de todo limite. Eu cito aqui, ainda o prefácio da transgressão, nada é negativo na transgressão. Ela afirma o ser limitado. Ela afirma esse ilimitado, no qual ela salta, abrindo pela primeira vez a existência. Mas pode-se dizer que essa afirmação não tem nada de positivo. Nenhum conteúdo pode a ligar, já que, por definição, nenhum limite pode retê-la. Então vemos que tem de um lado a transgressão ruptura, que se elabora e se concebe comumente como negação do limite e acesso ao domínio do ilimite, além de todo limite. E aqui em Bataille, a prova do limite, ela mesma, a aprovação desse limite na dimensão eu cito Foucault, de uma afirmação que não afirma nada. Uma afirmação em plena ruptura de transitividade. Então, essa provação da qual fala, que trata Bataille e que retoma Foucault, essa provação encontra seu léxico na noção de contestação, que apaga o equívoco de uma passagem do além de uma pura extrapolação dos limites, que continua atrelado, como diz, à noção de transgressão, e que sinaliza em direção à noção mais diretamente Foucaultiana de resistência. A contestação, diz Foucault, a contestação não é o esforço de pensamento por negar as existências aos valores. É o gesto que reconduz cada uma delas, das existências, aos seus limites. Ali, no limite transgredido, ressoa o sim da contestação. Então, a transgressão, vocês veem, ela é rearticulada como contestação. E dessa maneira, ela não é uma progressão pela negativa, nem uma dissolução do experimentador no caos que o entorna. Ela é, no entanto, uma provação afirmativa, sim. Uma provação dos limites do ser, que é da ordem de um conhecimento não positivo, não apropriável, de um conhecimento que se confunde com o movimento e a dinâmica perigosa de uma experiência. Experiência, experiri, então é enfrentar e superar, na medida do possível, mas não sempre, um perigo. Periculum. Algumas palavras de conclusão. Poderia-se dizer, após ter atravessado com Foucault, não só com Foucault, as obras e os pensamentos de Sade e de Bataille, que essa dimensão de contestação, que define a dimensão, a natureza afirmativa de uma crítica
Essa dimensão corresponde, no fundo, ao trabalho de Foucault, à abordagem de Foucault. Os livros de Foucault, essas aulas, suas escritas diversas, podem, em efeito, se ler como tantas provações dos campos de saber ou de poder que convocam e que eles convocam ou exploram. Cada um desses campos se encontra interrogado de maneira crítica sobre os limites que os constituem. E, finalmente, o que é afirmado, ao mesmo tempo que é certa positividade do dado, a diferença dos possíveis que o articulam a dimensão de uma história, na dimensão de uma alteração possível do que nós somos, dizemos, fazemos e pensamos atualmente. Mas essa analogia pode ser um pouco fácil entre a noção de transgressão que Foucault elabora através da sua leitura de Sade de Bataille e o uso endógeno que ele vai propor no seu próprio trabalho merece ser esmiuçada. O que resta verdadeiramente da transgressão no pensamento de Foucault? Até que ponto o esquema da transgressão, como provação dos limites, mais do que sua pura e simples extrapolação, esclarece a sua abordagem. Aqui, contentaremos-nos, para conclusão, de destacar 2 elementos de reflexão suplementares sobre esse sujeito, sobre esse assunto. Os 2 últimos. O primeiro fala sobre o abandono progressivo por Foucault do termo mesmo de transgressão. Abandono que acompanha, inclusive, o distanciamento da coisa literária a partir dos anos 70. Esse abandono exige o desdobramento de uma crítica de Sade, que para Foucault cessa de definir a fórmula escura e transgressiva das luzes, na margem do kantismo, para tornar no entanto, e cada vez mais claramente, uma espécie de sintoma de uma perversão generalizada do racionalismo esclarecido. Ou seja, os excessos sadianos deixam, na verdade, cada vez mais aparecer para Foucault a verdadeira face do racionalismo, aquele de uma disciplinarização sem precedente da sexualidade. Ora, essa mudança de orientação da análise é particularmente marcada em uma entrevista que mencionada em uma edição, uma entrevista que Foucault dá ao Cinematographe, uma revista, talvez, em 75, em que ele aborda, notadamente, o sadismo de certos filmes recentes, dentre os quais figura o Salò às 120 Dias de Sodoma, de Pasolini. E Foucault responde o seguinte: após tudo, eu estaria bastante pronto a admitir que Sade tenha formulado o erotismo próprio a uma sociedade disciplinar. 75 é vigiar e punir. Uma sociedade regulamentária, anatômica, hierarquizada, com seu tempo cuidadosamente distribuído, seus espaços quadrados, suas obediências e suas vigilâncias. E ele adiciona: trata-se de sair disso e do erotismo de Sade. Tanto faz, então, para a sacralização literária de Sade. Tanto faz para Sade. Ele nos entedia. É um disciplinário, um sargento do sexo, um contador dos cus e de suas equivalentes. A razão de Sade... Fim de citação ali. A razão de Sade, que era primeiro oposta como um contramodelo crível ao racionalismo esclarecido das luzes, é então, agora, alvo de uma dupla objeção. Primeiro, ele aparece que, sob coberta de transgressão, sobre o manto da transgressão, uma espécie de despersonalização da obra em seu desdobramento regrado da sua nomenclatura sexual e de uma classificação de desejos,
como eu falei antes, essa despersonalização é, na verdade, solidária de uma certa tecnologia do poder, tal como Foucault a analisa a partir de vigiar e punir. Claro, antes também, mas é uma recapitulação aqui. Desse ponto de vista, a escrita de Sade reúne bem e plenamente a herança das luzes, a ponto mesmo de cumprir as derivas disciplinares. Sade é um sargento do sexo. Além disso, segundo objeção, Sade teria confinado a experiência da sexualidade no interior da linguagem, fazendo, como eu falei antes, fazendo da tarefa do tudo dizer sobre o sexo um dos gatilhos maiores de sua função provocadora. Ora, trata-se aqui de um novo aspecto valorizado por Foucault, que junta-se dessa vez às análises propostas ao mesmo tempo na vontade de saber. Sade os faz em um sentido só faz em um sentido de relançar e cumprir o projeto já antigo de uma discursivização integral do sexo. Sua obra escandalosa é fadada ao monólogo insistente do sexo que fala. E não faz, então, uma ruptura, mas se inscreve no direito fio de uma pastoral, de um grande assujeitamento do sexo à fala, que se elabora através do processo prescritivo da confissão. Para tanto, e último ponto, segundo elemento de reflexão, segundo e último, essa crítica do gatilho transgressivo do trabalho de Sade, ela basta para apagar toda referência ao que a transgressão integra como recurso em termos de experiência e de relação com o limite? Me parece que não. E que, por uma surpreendente inversão de perspectiva, Foucault reinvista finalmente essa questão da transgressão em uma espécie de prolongamento bataiano de Kant, e jogando, de algum modo, Kant contra ele mesmo. Ou seja, o Kant de Wassist Aufklärung contra o Kant da Critique de la Raison, a crítica da razão pura. Pode-se lembrar que, para Kant, o trabalho crítico consiste a transformar as margens do fato em limites de direito, ou seja, declarar intransponíveis os limites reconhecidos pela razão. Então, ser racional é, no fundo, ser razoável, manter-se no interior, sabiamente manter-se no interior dos limites prescritos pela razão. E isso está nas passagens do livro. Ora, no avesso dessa limitação do possível, Foucault defende por um ethos, concebido como extrapolação sempre possível do limite. Essa extrapolação que, em um só gesto, constitui o limite e a questiona. O limite é aquela que faz aparecer a análise do nosso presente, análise do que nos somos. Vencer esse limite não é parar de ser o que nós somos, mas abrir a possibilidade de não mais o ser, a possibilidade de ser outro, de inscrever uma diferença no nosso presente. Na sua reflexão sobre o que são as luzes, aparece, então, um último estado da longa meditação de Foucault sobre esse tema da transgressão, que terá acompanhado sua leitura de Bataille, mas que o terá também empurrado a lures, até redefinir nos termos de uma atitude limite, compreendida como uma prova histórico-prática dos limites que nós podemos vencer. O que fez um eco, ainda nessa perspectiva, o que Foucault vai usar no uso dos prazeres como uma prova modificadora de si mesmo no jogo da verdade. Poderia-se pensar que, assim reconfigurada,
A transgressão perdeu algo, perdeu a aresta que fatia, que corta, que ela tinha nos jogos da sexualidade, do desejo e do proibido, que ocupavam Sade e Bataille. Isso é provavelmente verdade. Mas é para melhor concordar com as questões histórico-práticas de seu desdobramento ético e político, é para melhor opor a fatalidade de determinações históricas e culturais que pesam sobre o nosso presente, a possibilidade de um surgimento de novidade e a famosa impaciência da liberdade, que o provoca e que o justifica. Obrigada. Bem, vejam, nós temos uma mesa às 18h30 e nós estamos preocupados para que as pessoas possam se levantar, todos vão ao toalete ao mesmo tempo, todos vão tomar água. O ideal, me parece, pelas sugestões que nós fomos coletando, que nós paremos aqui. Nada impede que as perguntas sejam feitas no café. Eu costumava dizer, no mestrado e doutorado, que eu aprendi mais nos cafés do que nas próprias aulas. Todos estão de acordo? Podemos? Então, agradecemos ao professor Philippe Sabot, da Universidade de Lille, pela sua generosidade e seu brilho novamente. Obrigado, professor.